Então, eu venho vindo, passando a colinha aqui. Vou fazer isso por toda a extensão. Cuidado para não sujar a fita aqui, sem querer cair um pouquinho. E a gente já limpa para ficar o mais bonitinho possível, o mais limpinho possível. Nada de ter um trabalho aí bonito, cheio de cola, cheio de linha. Então, venho aqui. Já tô finalizando aqui. Mais um pouquinho. E agora eu finalizei aqui. Finalizei o pedacinho aqui. Então, ficou dessa maneira. Agora, eu vou cortar aqui, esse que tá passando, né, da fita e do bordado. E agora, o que que eu vou fazer, então? Primeiro, eu vou fazer a barrinha aqui na lateral. Pra ficar um acabamento bonito. Então, eu vou vir, dobrar, né? Dobro um meio centímetro, e vou fazer a barrinha aqui dos dois lados. Depois que a barrinha estiver pronta, eu vou passar um ponto de franzir, para que eu coloque a minha fitinha de amarrar na cinturinha da boneca. Então, eu já tenho aqui, ó, passei as barrinhas, que é só dobrar, dobrar e passar. Não se esquece de cortar as linhas. Aí, aqui, eu coloquei o ponto de franzir, que na minha máquina é o 4, e vou puxar para eu fazer o avental da minha bonequinha. Aí, o avental dela é para pegar assim na parte da frente da cinturinha, só na parte da frente até a parte do vestido ali. Então, eu medi ali, já deu esse tanto de franzido. Aí eu costura, passei uma costura fininha, não é larga, ó. Pra agora, eu poder trabalhar com essa fita aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou dobrar a fita e vou fechar ela. Vou passar uma costurinha aqui no fundo e vou vir fechando ela, deixando quase meio centímetro, até chegar aqui, perto da sainha, do avental. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, até chegar aqui na sainha do avental, porque depois eu preciso desvirar pra frente e costurar aqui no avental. Então, a gente vai fechar primeiro essa parte e depois essa parte. E por último, a gente desvira tudo e põe aqui em cima. Então, fica dessa maneira aqui. Eu fechei, então, fechei até aqui perto do avental. Aqui no avental tá aberto. E agora o que eu vou fazer é pegar um palitinho
E desvirar. Vamos ver se eu consigo desvirar aqui mesmo. Se ficar difícil por causa do palitinho, daí eu desviro e depois eu mostro pra vocês. Geralmente eu uso um palitinho para fazer partes pequenas assim. E pego o fundinho do palitinho, encaixo aqui na pontinha, né? Vou colocando essa pontinha pra dentro, de forma que vai vestindo o palito. Até que eu consiga trazer o tecido de forma mais rápida. Então, a princípio dá um pouquinho de trabalho, também tô com a unha bem curta. Daí assim eu vou tentando até conseguir que o tecido vá deslizando aqui. Ele já tá vindo, mas tá vindo devagar. E eu tô com a unha bem curta, assim ele tá indo, ó. Aí eu vou empurrando. Tem que ir devagar, porque senão ele enrosca, ele empaca aqui no caminho, se ele ficar muito tecido aqui. Empacou, não sei porquê. Então, a gente vai arrastando o palito para ele, pro tecido ir entrando. Eu vou fazer aqui, já volto com os dois virados para vocês, porque essa posição não me favorece muito. É só desvirar, então. Já desvirei, então. Então, ficou dessa forma aqui. Vou tirar as linhas aqui. Então, ficou dessa forma aqui. A alcinha para um lado, a alcinha para o outro, aqui no meio aberto. Então, agora, o que eu vou fazer é virar a mesma quantia que eu dobrei na alcinha e vou passar aqui em cima da costura. Ou seja, vai continuar minha alcinha aqui. A parte da costura vai continuar aqui. Depois a gente vai passar mais uma costura aqui. Então, pra prender aqui, eu vou colocar o alfinete. Porque depois eu venho, passo uma costura na alcinha inteira. Daí vai ficar tudo fechadinho. O meu aventalzinho vai estar pronto. Então, aqui a última parte. Aí, endireito bem aqui. E coloco o alfinetinho, cuidado com o dedo. Aí, prendendo. Daí, como que eu vou fazer agora? Agora, eu vou dar uma mexida assim na alcinha, para que ela fique certa a costura aqui. Ou, se você preferir, você já pode passar com ferro ou passar depois. Para que a hora que a gente for passar a costura fique certinha aqui. Não fique tecido virado para dentro, para ficar uma parte mais fina, outra parte mais larga. Então, aqui a mesma coisa. Vou endireitando assim.
E agora eu vou lá na máquina e vou passar uma costura reta, pegando daqui, e daí eu fecho esse meinho e termino aqui do outro lado. Então, já costurei o laço, então é uma tira de tecido com a medida lá, dobra ao meio, e daí começa uma costura aqui no cantinho, vem, abre aqui, para aqui, deixa uns 2 dedinhos, retorna e termina a costura. O meu eu acabei cortando sem querer e tive que passar uma costura aqui, mas se ele tiver inteiro é só passar a dobrar e passar a costura. Então a gente desvira ele aqui. E ele vai ficar dessa forma aqui. Agora a gente desvira, arruma os cantinhos. Arruma bem os cantinhos para ficar bem bonitinho. E ele vai ficar dessa forma aqui. Eu vou pegar, vou dar uma passadinha nele pra ele ficar mais retinho. E vem aqui pra vocês verem. Então, o laço tá pronto, é isso daqui. Aqui embaixo ficou aberto, mas não tem problema. E daí eu peguei uma tira de aproximadamente 15 centímetros por 4 centímetros de largura e 15 de comprimento. Então, o que eu vou fazer? Para não precisar passar na máquina novamente, eu vou só unir aqui as pontinhas. Então, eu vou fazer com a cola mesmo, para não precisar ir na máquina novamente. Então, vem com a cola aqui. Essa é a cola universal, essa que eu tô usando é Brasco Art, mas pode ser a Pega Mil, pode ser Tec Bond, o que vocês tiverem aí. Eu colei aqui. Isso é só para não precisar ir à máquina, tá? Se vocês preferirem a máquina, pode ir. Eu vou passar aqui do outro lado a mesma coisa. E vou fechar aqui também. Não precisa pôr por cima, não. É só fechar uma... Procuro fazer ela ficar mais retinha possível, para ficar bonitinha assim. E agora, o que a gente vai fazer aqui? O laço, ele tá dessa maneira, né? Então, a gente vai pegar, vai franzir ele assim. Bem mini mesmo, lacinho da mini. Daí, agora, eu venho com ele aqui por cima. Vou colar, só que daí vai ser com a cola quente, tá? Porque essa cola aqui eu vou ter que ficar segurando e daí demora um pouquinho. Aí, vê certinho o meio. Se quiser, até faz um risquinho aqui com a caneta fantasminha. Pra não ficar tortinho. Vou fazer um risquinho sem ser com a fantasminha. Se riscar, se dobrar assim, vincar, ó, já dá. Pra hora que franzir, franze bem no meinho e a gente colocar o enfeitinho bem no meinho. Eu vou ligar minha cola quente aqui e colo pra vocês verem como que vai ficar, que depois a gente coloca aqui, ó, bem em cima da cabecinha dela e ajeita com a cola pra cobrir aqueles pedacinhos que ficaram precisando colar. Então, eu vou fazer isso com o laço. Enquanto a minha cola quente esquenta, eu já vou fazer com vocês a maquiagem. Então, eu já deixei marcado aqui o espaço dos olhinhos que eu quero. Então, marquei. Você pode medir assim, bem no centro da cabeça, o centro pra cá e o centro pra cá. Eu estou um pouquinho acima do centro, os meus olhinhos não estão exatamente no centro. Então, primeiro eu vou passar um blushzinho. Passar um blushzinho nela.
Aí eu pego assim o pincel. Como sempre vem bastante, eu bato um pouquinho assim na mão para ele descarregar um pouquinho. E vou fazer aqui a minha bochechinha. A gente sempre começa de pouquinho, tá? É mais fácil a gente ter que ir repondo do que depois para tirar se borrar alguma coisa. Então, fiz as bochechinhas. Tiro daqui para essa bagunça. Os olhinhos, eu vou usar tinta preta e um palito de churrasco. Eu peguei o palito de churrasco, aí olhei bem assim para que ele tivesse bem mais redondinho e cortei ele para não cada ponta. Então eu venho aqui agora, aqui eu já marquei aonde eu quero os meus olhinhos. Então eu vou pegar, se tiver pinta bolinha, pode ser a pinta bolinha também. Como eu não tenho mais pinta bolinha, então eu vou fazer com palitinho mesmo. Então eu pego um pouquinho de tinta. Não precisa ser muito, tá? É bem pouquinho. Não sei se vocês conseguem ver aqui, que tá bem pouquinho. Deixa eu tirar um... Tem um negocinho de pano aqui. Então, pega esse pouquinho. Barrar aqui. E agora eu vou... Eu tô enxergando um negocinho de pano aqui, um fiapo. E agora eu vou, então... E vou colocar... Tô tentando tirar o fiapo ainda, gente. Tem um fiapo aqui sim. Então, agora eu vou colocar aqui, aonde tá minha agulhinha, eu vou fazer dar uma balançadinha assim, e venho com a pontinha. Na verdade, não é nem a pontinha, é a parte de baixo do... Aí, vou fazer a mesma coisa aqui, do outro lado. Dou uma rodadinha aqui. E venho e faço a bolinha. Aí, aparentemente, uma ficou maiorzinha com a outra, mas não tem problema que a gente já acerta já. Quando acontece isso, eu sempre tenho vários palitinhos aqui. Esse daqui tá com a pontinha bem fininha, ó. E daí, o que que eu faço? Eu pego a pontinha do palitinho e dou uma ampliadinha aqui. Porque eu achei que uma ficou menorzinha do que a outra. Então, tanto dá pra ampliar quanto arrumar uma curvinha que ficou meio fora do lugar. Um olhinho que ficou meio estranho. Pronto, arrumei. Só ficou maquininha aqui. Com a pontinha do palito. Daí eu tenho sempre um palitinho com a pontinha bem fininha aqui pra fazer isso. E vou arrumando aqui. Então, o olhinho tá pronto. E agora... Eu vou dar uma olhadinha ali na cola, porque nós vamos colar o narizinho. Eu tenho aqui bolinhas de pompons que nós vamos usar para colar na bonequinha. Então, eu vou ver a cola quente ali, já volto aqui com vocês. Enquanto isso, já deu tempo da minha cola quente esquentar. Então, vamos lá. Estava assim. Eu vinco. Dou uma franzida nele e vou colocar aqui bem no meinho
Vou olhar aqui pra ver se tá certinho. Aí passo, colo na primeira parte aqui. Encaixo um dos lados. Agora eu venho com a parte de cima. E vou encaixar, não precisa apertar muito, para ele não ficar muito apertadinho. A gente coloca só um pouquinho só. E venho aqui. Prendi. Agora, então, eu vou cortar o excesso, né? E o meu laço ficou assim. Agora, eu vou encaixar na cabeça dela. A minha bonequinha, ela está aqui. E eu vou encaixar o laço bem aqui em cima. E depois eu vou dar um jeitinho de abrir o laço e encaixar ele aqui para tampar aquela costura que a gente tinha feito. Então, aqui eu vou passar uma cola quente aqui, ó, de uma maneira mais reta. E vou colocar o meu laço aqui. Ele tem que ficar preso aqui. Vou colocar um pouquinho mais aqui para tampar essa linha aqui. Levantei um pouquinho mais para vocês poderem enxergar o que eu vou fazer aqui agora. Lembra as costuras, né? Então, agora a gente vai pegar, vai abrir esse laço. E vai colocar de maneira que ele tampe a costura que a gente havia feito do acabamento da capinha. Ele vai ficar dessa maneira aqui. Então, eu vou segurar aqui. Vou levantar, vou passar a colinha embaixo do laço, um pouquinho só, tá? E vou posicionar aqui novamente, de maneira com que ele cubra aquela costura. Aqui já foi, então aqui é a mesma coisa. Vou pegar, vou abrir o fundo do laço e vou posicionar de maneira que ele cubra a costura que a gente havia feito, para não aparecer aqui embaixo. Posicionei o laço, dou uma levantadinha, passo colinha quente aqui embaixo dele, um pouquinho só para não fazer meleca, e seguro até colar. Ela ficou dessa maneira, não aparece a costura aqui em cima. Eu resolvi colocar o narizinho menorzinho, que eu achei que ficou mais delicadinho. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar um pinguinho de cola. E vou posicionar aonde eu quero que ele fique. E dou uma apertadinha. Aí, com esse pequenininho, ele ficou mais delicadinho. Eu gostaria que tivesse o pequeno também, para eu colocar aqui nos pezinhos. Mas como eu não tô achando, eu vou colocar esses grandinhos aqui, então. Então, vou colocar aqui na ponta do pezinho. Tirando as coisinhas de cola. Vou colocar da mesma forma. Pinguinho de cola. Gente, isso queima na ponta do pé. Do outro lado, pinguinho de cola. Novamente na ponta do pé.
Então, ela ficou com a bolinha, né? Que seria do glacê, glaçúcar, no pezinho. E aqui foi o avental que eu terminei. Aí, se você quiser também para fazer um charminho, pode colocar umas bolinhas de pompom aqui também. Eu vou colocar sem nada mesmo. É só depois tirar todas as linhas, né? Aqui eu também não colei ainda, só deixei mais um lacinho bonitinho atrás. E a nossa bonequinha linda ficou dessa forma. Olha que coisa mais linda essa bonequinha. De encher os olhos, na verdade. Então, eu quero ver vocês fazendo e me mandando a foto para eu ver como que ficou. Então, foi isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.